vai se desenhando para o Donald Trump ganhar rápido. E por que ele tem que ganhar rápido essas eleições? Porque ele está enrolado até as tampas com a justiça, né? Enquanto todo mundo falava do caucus de Iowa, inclusive ele venceu em Iowa, o presidente Biden o felicitou pela vitória, mas lembrou a todos que a única pessoa que venceu Donald Trump até hoje foi ele, o Biden, e que isso se repetirá em novembro. Vamos ver, né? Cada um com sua fé. E então, enquanto estava acontecendo o caucus de Iowa, Donald Trump estava em Nova York, acompanhando o seu julgamento de um processo que foi movido em 2019 pela E. Jean Carroll. Esse é o nome dela? Deixa eu confirmar aqui. Isso, E. Jean Carroll. Quem que é E. Jean Carroll? E. Jean Carroll, ela diz que ela é uma escritora e ela diz que na década de 1990 ela foi estuprada pelo Donald Trump numa loja de luxo em Nova York. Em 2019 ela lançou uma biografia dela e ela contou que isso aconteceu. Quando ela lançou e fez isso, ele disse que era mentira. Ela, então, o acusou de... Ela o acusou de... Não é... Quando você faz uma degradação da imagem dela, tem um nome específico para isso. E ele perdeu esse processo ano passado, em 5 milhões de dólares ele teria que pagar para ela, né? E aí ele recorreu. E agora está sendo julgado justamente o recurso que ele entrou. E o interessante é que ele, essa semana, né, então ele foi lá no julgamento, e em dado momento do julgamento, o juiz mandou ele calar a boca, simplesmente, assim, porque ele não parava de falar. Mas como que você não parava de falar? Enquanto as pessoas ficavam dando testemunho, a própria Jean Carroll estava dando testemunho dela, ele ficava tipo aqueles velho ranzinza, reclamando. Ele ficou fazendo isso em voz alta. É uma mentirosa, ela tá mentindo, não sei o quê. Olha só como ela é mentirosa. Falando consigo mesmo, né? E aí o juiz falou assim, olha, ou você para de falar, ou eu vou pedir para você se retirar do tribunal, né? O que demonstra ali, né, que talvez ele não vai ter vida fácil nesse processo. Então, assim, ele está gastando muito dinheiro nos tribunais esse ano. Esse é um dos processos. E esse é um processo que, na verdade, é um recurso. Porque, além desse, tem mais 4 processos sendo movidos contra ele e que serão julgados ainda esse ano, né? Então, ele está sendo... tem um processo por fraude fiscal, de que as empresas dele teriam inflado o patrimônio de maneira ilegal, só para não pagar imposto, que está acontecendo em Nova York. Ele está sendo acusado de insurreição, por ter inflamado as pessoas a participar do 6 de janeiro, a invasão ao Capitólio. Ele está sendo acusado do desvio de documentos oficiais, que foi encontrado na casa dele em Mar-a-Lago, e ele está sendo acusado de não estar... E ele está sendo acusado de também ter tentado reverter o resultado das eleições na Geórgia, né? Esse e o da insurreição são gravíssimos, né? E eles vão ser julgados na véspera da Super Tuesday. Então, assim, ele está... que é dia 5 de março, tá? Então, o julgamento de insurreição vai ser no dia 4 de março. Os advogados dele tentaram adiar, né? Qual que foi a prerrogativa deles? A primeira é de que alguns documentos inseridos posteriormente pela acusação deveriam ser considerados inválidos. O juiz disse que não, que é legal. E a outra é que eles estão alegando que, pelo fato dele ter sido presidente, ele tem direito a uma imunidade plena, ou seja, tudo que ele fizer para o resto da vida ele não pode ser acusado. Os juízes estão dizendo... Ao que tudo indica que não vão aceitar esse recurso, e então, dia 4 de março, nós teremos o início do julgamento dele, talvez um dos casos mais complicados para ele. O da Geórgia é bastante complicado também, mas ocorre em âmbito estadual. Porque se ele for julgado culpado,
pelo caso de insurreição, a Suprema Corte vai ficar muito desamparada quando os estados entrarem com recurso valendo a 14ª emenda para retirar o nome dele das cédulas de votação, né? Então, esse é um caso bastante complicado para ele, que a gente tem que entender direitinho como que isso vai se desenrolar. Então, ele está gastando muito dinheiro nos tribunais. E ele não está gastando dinheiro, então, nas primárias. Só que se a Nikki Haley tem essas primeiras vitórias, né, que ela tenta projetar, eu acho difícil, isso se arrastaria até a Super Tuesday, né? Então, isso deixaria para ele gastar uma grana que ele não tem. Né, uma grana, quer dizer, ele não tem, mas ele, enfim, né, que ele está gastando com outras coisas. Ele está gastando dinheiro de campanha para pagar advogado, basicamente, né? E são alguns processos complicados. Ele já trocou de advogado mais de uma vez, né? São processos complicados. O de Mar-a-Lago, então, que é o desvio de documentos, não tem nem o que falar. Os documentos estão lá, né? Tem provas concretas, né? É bem mais objetivo. Então, e aí recentemente saiu algumas notícias de que 1/3 do eleitorado republicano disse que não votaria no Donald Trump caso ele fosse condenado, né? Não nem indo para cadeia, mas condenado. Só que, então a gente tem que ver como que se isso vai reverberar na campanha, caso ele seja indicado pelo Partido Republicano, tudo indica que será, ou se isso é aquele negócio, jamais eu votaria no candidato condenado, mas na hora H chega lá e condena, a gente sabe, vota, né? A gente sabe como isso funciona. Porém, você vê aí, 66% dos eleitores acham que votariam nele mesmo assim, e desses 66%, em torno de 40%, acha que sequer ele é culpado, que existe uma grande fraude contra ele, uma perseguição, porque ele é alguém que enfrenta o sistema e tudo mais. Você acabou de assistir a um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, e que vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da noite. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!